Querido, eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem cujo título é assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O tempo é de reflexão e a gente iniciou o período de Quaresma, o ciclo pascual na Igreja de Cristo. Por esses dias nós enfatizaremos qual é a obra de Cristo. Quem é merecedor da salvação? Quais são os pré-requisitos para que alguém seja aceito no reino de Deus? Eu gostaria que você listasse por um momento, mesmo que mentalmente, quais foram as etapas que você precisou passar para que você fosse aceito no reino de Deus. Depois de listar essas etapas, que você tente lembrar então quanto tempo precisou passar em cada uma dessas etapas. E depois, o que você diria a alguém nesse momento a respeito do que é necessário para alcançar a salvação? Quero convidar você a ler comigo Romanos 10, do versículo 8 ao 13. Romanos 10, do versículo 8 ao 13. Vamos ler na versão Almeida, revista e corrigida. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós lemos aqui que todo aquele que invocar o teu nome será salvo. Pai querido, traga revelação ao nosso coração através da tua palavra, que o teu Espírito Santo encontre coração fértil, terreno fértil no nosso coração, para que a tua palavra caia em boa terra, germine e dê fruto, não só na nossa vida, mas também na vida de quem está ao nosso redor, em nome de Jesus, amém. Nunca uma mensagem, por mais simples que ela pareça, pode ser interpretada de modo simplista. Muito mais quando a mensagem vem da própria Bíblia, da própria Palavra de Deus. Eu fiquei pensando sobre essa expressão, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa esse invocar? Eu procurei em várias versões diferentes da Bíblia e todas usam a mesma tradução, invocar. A minha imaginação pode ir longe, se eu permitir, porém eu queria saber mais sobre o que significa esse invocar. Estudando um pouco mais a fundo, eu encontrei a mesma expressão sendo pronunciada por Pedro na ocasião de Pentecostes. Fui ainda mais fundo e descobri que tanto Paulo quanto Pedro tiveram a mesma instrução original. A declaração feita pelo profeta Joel, no capítulo 2, 32, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso como consequência da declaração feita por Moisés. Nós lemos no livro de Deuteronômio, logo depois de toda a lei ser entregue ao povo de Israel. O que este dizia no capítulo 30, então Deuteronômio 30, versículo 12 a 14, era de que estava nas mãos do povo a escolha entre a vida
e a morte. Tal como Paulo retrata na carta aos Romanos, depende do indivíduo invocar ao Senhor para ser salvo. Ainda em Deuteronômio, Moisés lembra ao povo que a mensagem, a lei, está tanto em seus lábios quanto em seu coração, da mesma maneira como Paulo também lembra aos romanos. Com isso, eu quero esclarecer que a lei dada por Moisés foi passada por tradição oral, de pais para filhos, de geração em geração. Mas não somente isso, aqueles que gravaram essas leis em seus corações, colocaram nela os seus princípios. Por isso a possibilidade de cada um por si mesmo decidir a respeito da vida e da morte. Decidirem ouvir e obedecer a lei ou ignorá-la e viver como quiser. Vamos voltar ao ponto onde eu pergunto para você quantas foram e quais foram as etapas que você passou para alcançar a salvação. Ainda mais quanto tempo levou esse processo todo. Talvez a questão que eu trouxe tenha gerado alguma confusão. Por isso eu quero deixar claro a simplicidade da mensagem do Evangelho, contrapondo os processos complexos e muitas vezes demorados que nós impomos à nossa própria fé. Quando nós lemos a mensagem, quando nós lemos que a mensagem está perto, em nossos lábios e no nosso coração, Romanos 10, versículo 8, nós precisamos ter a mesma mente que o povo de Israel tinha quando Moisés declarou essas palavras a ele. Isso quer dizer que eu declaro que Jesus é Senhor, e eu creio no meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, aí sim eu serei salvo. Os passos, então, que a gente precisa seguir são dois, mas eles ocorrem simultaneamente. Vou explicar para você como isso acontece. O primeiro passo, quando eu creio no meu coração, eu sou declarado justo. Veja bem, eu sou declarado justo não porque creio, mas por causa de quem eu creio. Não é o fato de eu crer que Jesus é o Senhor, mas é pelo fato de eu crer que Jesus é Senhor e Ele me justifica. Não é a minha crença que me justifica, mas é Jesus que me justifica. Eu creio nele e aí Ele me justifica. Faz sentido para você? Então, se eu sou declarado justo, não por mim, mas por Deus, ao ver em meu coração a sinceridade e a crença de que eu não sou merecedor, mas sou alvo da misericórdia divina por causa da obra de Jesus Cristo. O segundo ponto é quando eu declaro com a minha boca, aí eu serei salvo. Olha que interessante. Quando declaro com minha boca, eu confesso a minha pequenez, eu confesso a minha limitação, a minha condição miserável, a minha dependência de Deus. Quando declaro, confesso que não tenho poder, que eu sou dependente da ação de Deus. Quando eu confesso, eu sou humilhado. Deus se agrada de um coração humilde e contrito. Dessa forma, quando nós invocamos ao Senhor considerando tanto o coração quanto os lábios, então fecham-se os requisitos para a salvação. Aí sim, a declaração que encontramos em Joel, antes do exílio, em Atos, também por ocasião do Pentecostes, e em Romanos, na declaração que Paulo faz aos gentios, ela faz mais sentido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que ao invocar, ao clamar por ajuda de Deus, a premissa da confissão da boca é satisfeita ao mesmo tempo em que
para invocar o nome do Senhor, é necessário que eu creia na soberania do Senhor. É necessário que eu entenda a limitação da minha própria pessoa e nas consequências que virão se o Senhor não intervir na minha vida. Muitos podem declarar e não crer em seu coração. Isso não cabe a nós julgarmos. Entretanto, Deus sonda os corações e Ele sabe quando a declaração vem por iniciativa própria, vem por iniciativa de um coração contrito, arrependido, humilhado, ou quando a declaração vem por causa das pressões do ambiente, e às vezes até baseado em um receio, em nada além do que os outros pensam a meu respeito. Então, se eu declaro que Jesus é Senhor, eu estou declarando porque eu creio isso, ou porque eu estou no meio que todos fazem isso, ou porque é regra. A intenção do meu coração é que é levada em consideração. Aquele que crer no seu coração e confessar com sua boca será salvo. Então, para a gente encerrar essa mensagem hoje, Deus sonda e conhece o nosso coração. Nosso posicionamento faz toda a diferença no nosso futuro. O que você se decide agora vai afetar o seu futuro. Mas se nós não dermos o passo de confessar o que nós também cremos, nós não somos dignos de levar o nome de Cristo, tampouco viver a vida dele. Vamos lembrar as palavras de Moisés e de Joel, repetidas por Pedro e depois por Paulo. Todo aquele que confessar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. É uma simbiose entre a razão e a emoção, sentimentos e declarações. Nós precisamos crer de coração e confessar com nossos lábios. Você crê? Você confessa? O que falta? Quero que você ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é precisa. E ela nos deixa claro que o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe a intenção real do nosso coração. Não é de nada vale nós falarmos e falarmos e falarmos do que está na Bíblia, se não existe a convicção da verdade que nós estamos falando também no nosso coração. E é somente o Senhor que enxerga o nosso coração. É somente o Senhor que conhece a intenção lá do fundo. Nós queremos te pedir, Deus, opera mudança em nossas vidas, de acordo com a tua vontade. Nós queremos viver conforme a tua vontade. E que nós possamos, sim, ter nosso coração transformado. E também a nossa boca transformada. Que nosso coração creia totalmente que Jesus Cristo é o Senhor, nosso Salvador. E que nossa boca jamais tenha vergonha de declarar que Jesus Cristo é o meu Salvador, é o nosso Salvador. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.